Os irmãos se lembram perfeitamente que hoje vamos terminar a nossa maratona de mordomia cristã. No primeiro, nós falamos sobre 3 princípios. O primeiro princípio, ganhar. O segundo princípio, gastar. E hoje, terminando, o terceiro princípio, economizar. O que a Bíblia fala a respeito desses 3 princípios? Muitas vezes nós ganhamos o nosso dinheiro e ficamos felizes porque o ganhamos, mas nós não temos sabedoria para gastá-lo. Às vezes gastamos equivocadamente. E aí começamos a pedir a Deus as outras coisas. E a Bíblia diz em Tiago que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não sabeis o que pedis. Ou você está pedindo alguma coisa que nem deveria, porque não administrou bem. Deus não tem nenhum problema em colocar nas suas mãos o melhor para que você possa administrar. O problema de Deus é quando você não é fiel a Ele. Isto acontece no mundo secular. Se alguém lhe dá um emprego, você trabalha para determinada pessoa. E então o que acontece? Se você começa a fazer alguma coisa errada, chega atrasado, você não faz bem o seu trabalho, o que acontece? Naturalmente você vai ser despedido. Então, esses pormenores são muito comuns na vida de qualquer um de nós. E por isso que temos que ter cuidado. Às vezes, recebemos algo assim em especial e então ficamos sem saber o que fazer com aquele dinheiro, com aquele recurso. Você deve sempre buscar a direção de Deus para a sua vida. Você sempre deve buscar a orientação do Senhor. Jesus disse que Deus nos dá o pão de cada dia. E Ele supre as nossas necessidades, como o irmão Egésio acabou de ler há poucos minutos atrás. Deus supre a minha e a sua necessidade. Não há problema com Deus nessa situação. O problema muitas vezes que a Bíblia diz que nós impedimos a bênção de Deus em nossas vidas, impedimos que o Senhor nos abençoe por causa da nossa infidelidade a Ele. Uma das coisas que eu aprendi, e eu disse já isso aqui, vou repetir, desde pequeno foi dar o meu dízimo ao Senhor. Eu sempre tenho aprendido isso e tenho visto isso na minha vida de pastor, que todos aqueles que são fiéis a Deus sempre são abençoados e felizes. Um amigo meu, ele até já faleceu, ele disse para mim que ele sempre gostava de pregar sobre dízimos e ofertas na igreja dele. Mas havia um irmão que não gostava de ouvir o sermão assim. Normalmente, quem não gosta de ouvir sermão sobre dízimo e oferta é a pessoa que não contribui. Aí se sente mal. E aquele irmão se sentia mal. Então, um dia, ele foi convidado para pregar no domingo e aquele irmão já sabia. O irmão disse, eu vou aparecer depois, bem no meio do sermão. Porque ele sabia que do meio do sermão em diante, aquele irmão não iria falar muito sobre contribuição. Então, quando aquele irmão foi pregar, ele olhou na igreja, olhou assim, não percebeu que aquele irmão não estava lá. Aí ele mudou o sermão dele. Ele começou a pregar sobre a genealogia de Jesus. Um texto até um pouco diferente, e ele começou então a pregar sobre a genealogia, falando sobre Jesus nasceu disso, daquilo, sobre a parte familiar de Jesus. Quando eles estavam já uns 10 minutos no sermão, ele percebeu que aquele irmão entrou na igreja. Ele disse assim, pois bem, Abraão gerou a Isaque. Isaac gerou a Jacó, que deu o dízimo ao Senhor e foi fiel a Deus. E mudou o sermão dele imediatamente. Achei um pouco estranho isso aí, mas por que você não faz sermão encomendado? O pastor não tem aquela preocupação de pregar um sermão. Aquele irmão está passando alguma dificuldade, então eu vou pregar um sermão que vai... Não, o sermão às vezes, ele fala o coração e a necessidade de uma pessoa que necessariamente não é a mesma necessidade da outra. Porque quem opera é o Espírito de Deus, a palavra é dele. Nós somos só os instrumentos. Então, eu não posso pregar um sermão enlatado, eu não posso pregar um sermão encomendado, eu não posso fazer um sermão somente visando alguém porque não faz isso, aquilo. Não existe isso. A palavra de Deus fala a mim,
a você, a todos nós. A certa ocasião eu preguei um sermão da minha igreja lá em São Paulo. Quando eu terminei de pregar o sermão no domingo à noite, mas eu fiquei com tanta vergonha, porque eu pensei, mas gente, que sermão fraco esse. Eu mesmo senti mal com aquele sermão, eu não sabia o que fazer, tão mal que eu estava sentindo. E não é que eu não estivesse preparado, talvez não estava no meu dia, sei lá. Eu estava à porta despedindo a congregação, e veio uma irmã. E ela olhou e disse, pastor, o seu sermão falou tanto ao meu coração. Eu fiquei olhando assim, a irmã disse, eu nunca fui atingido tanto pela palavra de Deus como hoje. Veja os irmãos, o que para mim não tinha sido tão impactante, na vida daquela irmã, tinha sido a resposta de Deus. Às vezes é uma oração, às vezes é uma palavra que um irmão diz, às vezes é um cântico, não importa. Todos os atos do culto, eles servem para edificar o crente espiritualmente. Então, hoje nós vamos falar sobre economizar. Um princípio bíblico, 1 Timóteo 6, 7 a 10, e a Bíblia diz assim, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar daqui. 1 Timóteo 6 e 7. Tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Veja o que a Bíblia diz. Eu acho impressionante. A Bíblia diz que eu devo estar contente, daqui a pouco falaremos sobre isso, com o que temos. O problema da dívida, muitas vezes, o problema da situação econômica de muita gente é porque não se contenta com o que tem. E aí vamos chegar. Não há nada errado em você querer economizar. E eu digo que se gastar é proveitoso, ter o seu pé de meia, economizar, pode ser até uma resposta no momento de aflição. Agora, quando você diz, eu confio no Senhor e não faz nada, não age, então o que vai acontecer? As coisas não vão acontecer por si só. Deus valoriza o nosso entendimento, por isso Ele me deu o entendimento. Lá em Provérbios 6, versículos 6 a 8, Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8, há um texto muito interessante que eu queria compartilhar com vocês nesta hora. Diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera o seu caminho e ser sábio, a qual, a formiga, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu alimento, e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Ora, se uma formiga, uma coisinha de nada, que você olha, vê aquele negocinho de nada se movimentando, tem a capacidade dada por Deus de ajuntar, de reservar, de economizar, de se preparar para mais adiante, porque nós vamos negligenciar tal procedimento? Por quê que vamos deixar este lado da economia em segundo lugar? Eu sempre digo esta frase, ganhar honestamente o seu dinheiro é uma bênção. Gastá-lo com sabedoria é maturidade e economizar a sua obrigação. Esta é a minha frase. E eu vou repetir. Ganhar honestamente o seu dinheiro é uma bênção. Gastá-lo com sabedoria é maturidade e economizar a sua obrigação. A minha obrigação. Agora é interessante. Há uma estatística que diz que 70% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. E eu não sei quando foi feita essa estatística, porque eu estaria mais para 100% do que 70%. Mas aqui nos Estados Unidos há uma outra estatística. Ela diz que uma família americana leva 30 a 40 anos devendo alguma coisa. É credit card, o cartão de crédito, ou às vezes é o pagamento da casa, ou o carro, ou mesmo o mortgage que fizeram para os filhos irem na universidade. São dívidas que acompanham a vida da pessoa. Agora, eu pergunto, por que precisamos ter cuidado com dívidas? Primeiro, você pode perder seu emprego. Você pode ficar doente. Acontecem os imprevistos da vida.
E como você vai fazer? Se você tem um montão de dívidas. Por isso que a Bíblia é um alerta. Por isso que a palavra de Deus, então, diz, olha, coloque as suas antenas aí. Não comece a se endividar. E a minha pergunta seguinte é esta. Por que as pessoas se endividam? Por que as pessoas fazem dívida? Primeiro, satisfação pessoal. A pessoa sente como, eu tenho aquele objeto. E sente-se como que sou uma pessoa diferente das outras. Uma satisfação pessoal. Alguém diz, porque eu quero e pronto. Eu quero e pronto, vai. E daí? Terceiro, a pessoa deseja ser notada. Há muita gente que gosta muito de comprar roupas de grife, né? E gosta de um sapato mais caro, então aquelas coisas e tal. Havia uma esposa de um governante no passado que, segundo os jornais, a mulher tinha 800 pares de sapato. Irmão, eu tenho 2 ou 3, estou feliz da vida. Sabe? Há esse tipo de coisa, a pessoa quer ser notada, quer ser diferente. Não, eu quero usar aquele tipo de roupa. Engraçado que são os filhos, né? Os filhos são assim. Quando eles querem dar um presente para a gente, para os pais, aí eles vão lá no Walmart, eles vão no Target, aí eles vão lá e compram o presente. Agora, quando você chega e diz assim, filho, eu vou comprar para você uma roupa, vamos? Eles primeiro levam você lá no mall. Aí depois você começa a andar no mall, eles já têm as lojas que gostam. Aqui, Abercrombie, não sei o que e tal, nomes, lojas assim, nome complicado. Por quê? Porque eles gostam. E não há nada errado nisso, não há nada errado nisso. Mas é aquela satisfação pessoal e às vezes o desejo que a pessoa tem de ser notado, né? Olha, fulano, você vê quando tem o Oscar, eu acho muito interessante que falam muito das vestes, né? Dos vestidos diferentes, aquele povo e tapete vermelho, e a pessoa vai passando e não sei o que, e aquela coisa. Oh, como este mundo, os valores são tão diferentes. São tão diferentes. Mas há alguma coisa errada em andar bonito? Não. Há alguma coisa errada em ter um vestido bonito? Também não. Há alguma coisa errada em você ter um vestido que ninguém tem? Também não. Desde que esteja tudo dentro de uma prioridade que você possa alcançar. Agora, fazer dívidas para ter aquilo já é um outro problema. Já é uma outra situação, né? Às vezes a pessoa nem precisa pensar. As pessoas fazem dívida porque não precisam pensar. Vocês já perceberam aí, na televisão, quando passa as propagandas? Eles não deixam você pensar. Eles pensam por você. Eles pagam as pessoas para pensar por você. Você não tem que pensar. Como é que eu vou pagar? Você também não tem que pensar, porque eles já dizem lá como que você vai pagar. Só que eles fazem o seguinte... Se o vestido, ou se a caminhoneta, ou se o seu telefone celular, se ele custa $1.000, aí aparece assim, preço, $17 por mês. $1.000, mas $17. Os seus olhos vão naquele 17, bem grande que aparece lá. O 1.000, pequenininho lá, quase que você precisa de uma lupa para ver. Que vai ficar $1.000, mas o 17 que você vai pagar por mês, desse tamanho. Aí você pensa o quê? Gente, mas é tão pouco. Aí entra exatamente o que eles querem. É a maneira que você usa para se endividar e que o mundo usa para dizer, você também não precisa pensar. Há um outro grupo de pessoas que diz assim, eu compro, depois eu vejo como pago. Vê que ideia. Eu compro, depois a gente vê como paga. Oxê, os credores... não querem, não trabalham com essa história de depois vamos ver como pago. Eles querem o dinheiro no final. Então, por isso que a Bíblia diz, tenha cuidado. Aí vem o último grupo. Qualquer coisa eu devolvo. E esse é o pior grupo de todos. Sabe por quê? Porque você nunca devolve. O marido diz, tá bem, vamos devolver. Não, benzinho, só mais uma semana aqui. A gente vê como é que faz. Vamos devolver. Não. E nunca se devolve. E é mais uma dívida. Então, a Bíblia diz assim, Provérbios 22, 7. O que toma emprestado é escravo do que empresta. Eu gostei do arrazoado do pastor Márcio, quando ele, na escola dominical, 2 domingos passados, ele estava falando. Até contando que quando ele vai fora,
comer, que ele dá o cartão, a mulher diz, é cartão de crédito ou de débito? Ele diz, não, é cartão de débito, porque crédito e débito é a mesma coisa. A gente chama cartão de crédito, não é verdade? Mas alguma vez você já olhou na conta se foi creditado aquilo que você comprou? Não, é debitado, mas eles chamam crédito. Aí você usa, é um plástico, pastor. Irmãos, como esse plástico tem sido a desgraça para muita gente. Eu conheço uma irmã que chegou para mim e disse assim, pastor, quando eu abri o olho eu estava com 5 mil de dívidas. E eu não sei como pagar, porque é tudo fácil. Você não está gastando dinheiro, é só o cartãozinho para lá e para cá. E a maquininha, vamos. Há um problema muito sério. Quantos de vocês aqui recebem semanalmente cartinhas dizendo, aplicação pronta, já vem até o seu nome impresso. Tem o seu nome, endereço, tem tudo ali. Mas uma beleza, você só tem que assinar e mandar. É o jeito que o mundo tem para endividá-lo. Eu estava ouvindo um irmão falar sobre questão de dívidas e ele estava dizendo como no Brasil os empréstimos que as pessoas fazem com a promessa de que vai ser um empréstimo tranquilo, sem problema nenhum, você vai pagar. Quando a pessoa percebe, nunca consegue pagar, porque a situação de dívida vai crescendo cada vez mais. Então, a Bíblia diz, tenha cuidado. Mas a Bíblia lhe diz alguma outra coisa. Não seja fiador de ninguém. Irmãos, normalmente uma pessoa vem a você e pede para você assinar alguma coisa, ou comprar alguma coisa em seu nome, porque no nome dele ele não pode comprar. Aí vem a minha afirmação aqui. Se a pessoa não consegue zelar pelo seu próprio nome, como zelaria pelo seu? Então, a Bíblia diz, não seja fiador. Quando alguém precisa de alguma coisa, eu sempre gosto de dar à pessoa. Se eu posso, se eu tenho recurso, eu prefiro dar. Sabe por quê? Porque essa história de emprestar, você perde duas coisas importantíssimas. O seu dinheiro e o amigo. Então é melhor dar, porque pelo menos preserva a amizade. Mas, diz a palavra de Deus, tenha cuidado. Essa história de estar assinando por aí afora, garantindo a dívida de alguém, é muito sério. É muito sério. Eu conheço pessoas que fizeram isso e sofreram amargamente. Então a Bíblia diz, cuidado. Agora, há certas circunstâncias que nós precisamos, e Deus sabe disso. Eu estou dizendo em tese, mas existem circunstâncias diferentes. Então, economizar é uma arte, e essa é uma outra frase que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Economizar é uma arte que somente aqueles que praticam sabem realmente o seu valor. Economizar é uma arte que somente aqueles que a praticam sabem o seu valor. Tanto na parte do discipulado como o viver diário, tem um custo e nós temos que estar preparados para esse custo. Veja o que diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 14, 28 e 29. Há um texto aqui muito interessante que eu chamo a sua atenção para isso. Lucas, capítulo 14, 28 e 29. Diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a zombar dele, dizendo, ele não conseguiu nada. Está vendo? Então a gente tem que ter cuidado. Agora, eu gostaria de deixar 3 recomendações para a sua vida. Primeiro, não desperdice. Muitos de nós temos os elétricos domésticos em casa e às vezes você utiliza aquilo ou compra aquilo sem prestar atenção. A geladeira lá em casa estragou, eu chamei um homem para vir arrumar. Aí ele tinha que trocar lá o que nós chamamos no Brasil de relé. Quando ele trocou aquela peça, ele disse, eu vou colocar uma agora que o senhor vai economizar mais da metade do que o senhor está gastando atualmente.
Eu disse, meu filho, coloque logo essa peça aí. Às vezes nós temos que ser sábios e utilizar produtos, olhar certos produtos, se gastam mais energia ou não. Está aí, tudo sendo oferecido. Por que vamos comprar algo que vai nos trazer um custo maior, se podemos adquirir algo melhor para a nossa vida? Né? Lâmpadas, coisas simples. Existem lâmpadas que consomem mais energia, há outras que não consomem tanta energia. Por que não vamos trocar as lâmpadas se sabemos que as que consomem menos energia, a longo prazo, nós estaremos economizando? É uma questão de estilo de vida, né? Coisa simples. Às vezes, por exemplo, a pessoa diz assim, eu vou lavar os pratos. Aí você deixa a torneira aberta e vai, atende o telefone e a torneira está... E vai fazer uma coisa e tal. Por que não fecha a torneira? Normalmente, os adolescentes eles gostam muito de ir ao banheiro, aos quartos, acende as luzes, larga tudo aceso. Não é eles que pagam a conta, ué. Aí deixa tudo aceso. Mas eu sei de adultos também. Tudo aceso sem necessidade. Por quê? Por que não apagar a luz do quarto? Por que não apagar a luz do banheiro? Por que não apagar a luz da garagem que ninguém está lá? Isto é um princípio de economia, coisa simples do dia a dia, mas como faz diferença quando nós começamos a pagar os nossos bills, as nossas contas. Então seja sábio, seja prudente, veja essas coisas tão insignificantes, mas que trazem resultados a médio, a curto, a médio e a longo prazo. Né? É apenas uma questão de estilo de vida. Às vezes você tem que pagar uma conta. E você atrasa, e você sabe que atrasando aquilo ali, você vai incidir em multa, e isso, aquilo outro. E às vezes a pessoa então, vai, não sei o que, e pá, é mais $40, é mais $30, mais $50, que poderia ser usado para comprar aí o instrumento da igreja. Então, por que nós não vamos economizar se é um princípio bíblico? Diz a palavra de Deus. Não desperdice, corte gastos supérfluos. Tudo que é supérfluo pode esperar. Não há necessidade de fazer o supérfluo o primeiro lugar na sua vida. Evite financiamentos. Na medida do possível. Financiamentos, eles sempre carregam um juro altíssimo. Altíssimo. Interessante. Quando você aplica um dinheiro no banco, você coloca ali, vamos dizer, $50 mil, agora 1,5, 2, tão baixo como o banco paga, no final do ano, você olha ali, o extrato que você recebe ganhou $800, $400. Mas aquele mesmo dinheiro, se você tivesse emprestado do banco, você estaria pagando muito, 1000 vezes mais do que você está ali ganhando. Então a Bíblia diz, cuidado com esses financiamentos. Seja sábio, peça orientação do Senhor. E vamos terminar. Há um irmão chamado Valdir Batista, do projeto Vida Sem Dívidas. Ele compartilha algo muito interessante. Eu usei algumas ideias, gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, busque o Senhor em primeiro lugar. Coloque Deus como em primeiro lugar na sua vida financeira. A Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Quando você recebe os seus vencimentos e você não é fiel nos seus dízimos e ofertas, Deus não vai abençoar aqueles 90% que você vai administrar. Porque você está ficando com 10% que não lhe pertencem. Irmãos, isto é sério. Isto é sério. Então a gente tem que ter cuidado. Porque depois, mais adiante, a gente não sabe por que as coisas não andam bem, porque a gente não está sendo fiel ao Senhor. Reconheça que você está devendo. Então, se tem alguma dívida, não fique assim, maquiando a coisa, não. Senhor, sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Então, diga a Deus, Senhor, eu quero a tua orientação para me ver livre disso aqui. Reúna a sua família e decida começar tudo de novo. Reúna a família. Como é que nós vamos analisar esse problema? Como é que vamos sair da nossa dívida? Não há problema nenhum reunir a família e ouvir os membros da família. Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Sinta-se feliz com o que você tem, mesmo que seja pouco. Paulo diz, aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é muito sério, irmãos. Tem gente que não fica contente com pouco.
E por isso está endividado até o pescoço. Aprenda, como Paulo diz, aprenda. Aprendi, levou tempo para ele entender isso. Ninguém aprende de um dia para a noite. O apóstolo não aprendeu de um dia para a noite. Ele disse, aprendi, isto é, foi muita luta para chegar onde eu cheguei. A contentar-me com o que tem. Talvez ele era o tipo de pessoa que nunca estava contente com o que tinha. E Deus mudou tudo na vida do apóstolo e ele tinha autoridade para falar. Faça uma pesquisa de preços quando você vai comprar. Não fique comprando à primeira vista. Eu sempre digo à minha esposa, vamos gastar tempo. Não, vamos comprar lá. Não, que comprar logo coisíssima nenhuma. Vamos fazer uma pesquisa de preços. Esta semana passada ela estava fazendo uma cortina para uma casa e então tinha que comprar as argolas. Ela foi numa loja, cada argola, $24. Cada argola. A galera falou, mas não é possível, mas que preço. Aí ela chamou o tapeceiro para colocar, e mais a argola, era outro tanto. Aí ela foi para a internet, descobriu uma companhia que vende argola, traz todo o material, e ela comprou mais a maquininha de colocar, quase pelo preço que ela pagaria se tivesse comprado as argolas na loja. Então, uma pesquisa dessa natureza ajuda você a economizar. A internet está aí para ser usada. Procure alguma coisa para aliviar, não há nada errado nisso. Estabeleça metas. A Bíblia diz, o homem pertence aos planos do coração, mas o Senhor é que dá a resposta. Você pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Deus vai orientá-lo. Irmãos, faça uma poupança. Tem gente que não presta atenção para isso. Pouquinho, mas é sempre bom alguém ter uma poupança. Caso venha alguma emergência, ali está um dinheirinho para ser usado. Não é uma poupança para ser usada, era uma poupança para responder a um momento de aflição. Então guarde sempre um pouquinho. Não vá comer fora, pega aquele dinheiro, coloque ali na poupança. E é assim que você vai criando alguma coisa para se proteger. Jó 22:28 diz, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Se você projeta alguma coisa, você vai se dar bem. E por último, dependa de Deus em tudo. Nas suas finanças. Por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Veja que tudo isso são conceitos bíblicos. Conceitos para ajudar a mim e a você. Cabe a cada um de nós responder positivamente o que Deus quer. Vamos orar. Senhor, quantas vezes não alertamos para a Tua palavra, para os ensinamentos. E que, Senhor, ouvindo sobre como ganhar, como gastar e como economizar, possamos tomar uma decisão na nossa vida, começando tudo de novo. Fazendo com que as nossas finanças sejam saudáveis, fazendo com que os nossos relacionamentos não sejam afetados por causa da nossa vida financeira, fazendo com que o nosso lar seja bem estruturado e que tenhamos, Senhor, tudo e que muito mais ainda, que estejamos sempre contentes com aquilo que temos, gratos a Ti pelas bênçãos recebidas. Em nome de Jesus. Amém.